Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Gabriel, assessor de investimentos, e hoje eu vou dar sequência aos vídeos que eu estou gravando diariamente aqui para o YouTube e também aí para todas as outras redes sociais, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o princípio da alocação de ativos. E se você está acompanhando, você viu que na última aula a gente falou ali sobre os tipos de investimento, por que que é importante você poupar versus investir, e com certeza essa aula aqui vai servir muito para você. Mas antes da gente continuar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar um like, deixar um comentário, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e essa informação chegar a mais pessoas. Beleza? Por que que o nome dessa aula aqui é o princípio da alocação de ativos? Porque no início, quando você está iniciando os seus investimentos aí, você já pagou suas dívidas ali, já está fazendo a tua poupança e você descobre que você pode aplicar o teu dinheiro para que esse dinheiro comece a render e gerar alguns frutos para você, você descobre que existem uma infinidade de ativos financeiros no Brasil e no mundo todo aí, onde você coloca teu capital e teu capital começa a se multiplicar ali de forma diária, digamos assim, tá? E aí surgem muitas dúvidas nesse intervalo de quais são os investimentos que você deveria ter, se eu devo comprar uma ação, agora é o momento de eu comprar um fundo imobiliário, ou eu tenho que começar a investir em renda fixa. Essa renda fixa pode ser um tesouro direto, ou tem que ser um CDB. Então, são muitas dúvidas aí, que são dúvidas muito importantes nesse início, e é por isso que você tem que ter um conhecimento prévio aí do que significa a alocação de ativos no que a gente chama carteira de investimentos. Que nada mais, nada menos é a concentração de todos os seus ativos que vão estar em algum lugar. A gente chama isso de carteira de investimentos, tá? Então, quando a gente vai, de fato, falar sobre a alocação de ativos, é muito importante a alocação de ativos ser algo que você vai construir aí para ter a tua carteira de investimentos totalmente diversificado. Então, o primeiro princípio da alocação de ativos vai ser, de fato, a diversificação. Entender exatamente o que é a diversificação. É você ter várias classes de ativos, né? Você tem os fundos imobiliários de um lado, você tem ações de outro lado, você tem os títulos de um lado, você tem os títulos privados de um outro lado, públicos de um outro lado. Essa diversificação ela vai ser muito importante nesse início para que você não coloque todos os ovos, né, todos os teus investimentos em um lugar só. Algo que é muito corriqueiro, que a maioria das pessoas de fato erra nesse princípio e no começo aí da alocação dos ativos, é que elas olham um único ativo e colocam todo o seu capital apenas naquele único ativo. E aí pode ser que aquele único ativo que você escolheu, de repente caia ali 10, 15, 20, 30% e você tenha uma experiência negativa com os investimentos e até pense que de fato os investimentos não servem para você, porque você teve uma experiência ruim ali nesse começo que você está criando a tua carteira de investimentos. Então, esse primeiro princípio da alocação de ativos, que seria a diversificação, é muito importante você adotar para que você não coloque todos os teus ovos numa cesta só, você consiga diversificar os teus investimentos, porque mesmo que um deles vá mal, os outros, de uma forma conjunta, vão indo bem e a tua carteira vai ter na média ali, uma evolução em relação ao primeiro aporte que você fez ali na construção da tua carteira, tá? E aí, por que que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso basicamente porque o benefício de você ter a diversificação vai ser você reduzir os riscos dos ativos financeiros. Quando você está investindo seu dinheiro, os investimentos, de uma forma geral, todos eles contêm risco. Alguns têm riscos menores, outros moderados, outros mais um pouco agressivos, mas, de uma forma geral, todos os ativos financeiros vão ter risco, algum tipo de risco, né? A gente vai gravar depois uma aula falando sobre os riscos que existem dentro do mercado financeiro e como você consegue sair um pouco, né, ou reduzir os riscos da tua carteira de investimentos. Mas o fato de você diversificar vai trazer essa redução do risco, porque você vai ter várias classes ali compondo a tua carteira de investimento e mesmo que uma vá mal, outras podem ir bem e na média você vai ter um retorno interessante, tá? Então, para você de fato diversificar, isso vai fazer com que você consiga atingir um equilíbrio ali entre o risco e o retorno de cada aplicação e no futuro você vai ter de fato ganhos consistentes, né?
e controlados, digamos assim, tá? Outro princípio da alocação que é muito importante você entender do outro lado é o perfil de risco e a tolerância a risco que você tem e você quer correr naquele tipo de investimento. Existem pessoas que não têm a tolerância a risco, elas não querem correr risco, tá? São aquelas pessoas que têm um perfil um pouco mais conservador, digamos assim. Então, a pessoa quer olhar que ela tinha R$ 1.000 ali no dia e depois passou uns dias, ela não quer ver 999, ela nunca quer perder nenhum centavo. Então, esse perfil conservador, ele é determinado ali na hora que você abre a tua conta. É muito importante você entender qual é a tua tolerância a risco, porque quando você vai construir essa alocação de ativo, você começa pelo aquele primeiro princípio que eu falei há pouco, né? Que seria a diversificação, e depois entendendo essa tolerância a risco, para você comprar ativos que vão correr um determinado risco, uma outra classe que vai correr um pouco menos de risco, uma terceira classe que não vai correr nada de risco, uma quarta classe que vai correr muito risco, só que na média você vai estar balizando bem ali, diversificando tua carteira e entendendo que cada ativo financeiro tem uma tolerância a risco e você tem que diversificar também esse risco, tá? A terceira, de fato, terceiro princípio da alocação de ativos é você entender quais são as classes de ativos disponíveis, né? Existem diversos aí, a gente já fez um vídeo falando sobre os três principais, mas depois eu vou trazer um vídeo aqui explicando uma a uma, né? O que que é a renda fixa de uma forma geral, o que que é a renda variável de uma forma geral, quais são os ativos que tem dentro de cada classe de ativos. Então, o princípio da alocação de ativos é você entender que existem múltiplas classes e que cada classe vai ter um objetivo e um horizonte de investimento, né? Então, cada uma ali vai servir para você para alguma coisa, tá? Então, é muito importante você definir exatamente quais são, dentro dessa alocação de ativos, os investimentos que vão para o curto prazo, investimentos que vão para o médio prazo, investimentos que vão para o longo prazo, tá? Outra coisa que é muito importante você também perceber na hora que você está fazendo a alocação dos ativos, compondo a tua carteira de investimento, é sempre reavaliar se essa alocação de ativos de fato ela está dentro daquele horizonte que previamente você estabeleceu. Por quê? Porque a vida de vocês naturalmente pode ir mudando com o passar do tempo, né? Então, se ela de fato vai mudando, a carteira também ela tem que ir se adequando a essas mudanças. Então, o rebalanceamento mantém de fato alinhado os teus objetivos com os investimentos que você hoje tem. O quarto princípio da alocação de ativos é você entender exatamente o princípio do rebalanceamento, tá? Então, eu falei aqui já dos três princípios. O princípio da diversificação, o princípio de você entender a tolerância a risco, a da classe de ativos, né? E esse quarto princípio está no rebalanceamento. Você entender por que é necessário você rebalancear. Porque de repente, às vezes, você tem um ativo que representava X% da tua carteira, ele subiu demais, e agora ele representa outros X%. Então, esse rebalanceamento é muito importante para que você tenha uma carteira não tão concentrada, né? Uma carteira que de fato vai trazer resultados aí para você, tá? E o quinto e último princípio da alocação de ativos seria de fato você estudar casos e exemplos práticos, né? Você entender exatamente quais são as pessoas que deram certo usando determinadas classes de ativos, como cada um de fato faz uma alocação de investimentos, qual é o princípio que cada um utiliza para fazer essa alocação, o que que dá mais certo, o que que dá menos errado, o que que historicamente traz mais resultado e como é que isso pode casar com a tua carteira de investimento. Então, estudar os casos e colocar em prática todos esses casos vai fazer com que você alcance seus objetivos financeiros e lá na frente tenha uma vida muito mais rica, certo? Então, recapitulando aqui, o princípio da alocação de ativos, diversificação, diversifique seus investimentos, tá? Entenda a tua tolerância a risco, como é que cada tipo de investimento se move em relação a isso, qual é o risco desse, qual é o risco daquele, tá? Terceiro aí, quais são a infinidade de classes de investimento, quais são todos os produtos de investimento que existem ali e como cada um se comporta, tá? Entender o horizonte de investimento é muito importante também. Fazer o rebalanceamento da tua carteira, caso algum tipo de classe se sobressaia em relação a uma outra, né? E constantemente avaliar os exemplos práticos
das pessoas que deram certo aí no mercado de investimento, as pessoas que têm sucesso e que há muitos anos ganham dinheiro com esse mercado, tá? Então isso é muito importante e aqui o meu incentivo vai para que vocês apliquem esses princípios na alocação de ativos, não coloquem todos os investimentos numa coisa só, diversifiquem, porque é isso que no longo prazo vai trazer os melhores benefícios para você, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e a gente se encontra na próxima aula. Forte abraço e até a próxima. Tchau!